Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui com o nosso querido amigo Sérgio Dantas. Sérgio, um prazer enorme começar esse dia, fazer a finalização das palestras desta manhã com você. Meu grande amigo, meu grande parceiro. Gostaria que você se sentisse à vontade, né, para se apresentar, para fazer as provocações que estamos sempre esperando de sua parte e suas grandes contribuições. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Está cortando para em mim, nome de Em nome de toda a audiência da coordenação, e agradecer. Eu não te ouço. Tá. Para mim, você está paralisado. Então, é uma pena, porque nós já começamos. Você consegue me ouvir? Agora sim. Bom, eu comecei falando que você é um cara bacana. Continue, fale. Bom, vamos lá então. Eu agradeço o convite de vocês, da organização do evento, né? Ontem eu consegui, entre minhas tarefas aqui, ouvir um pouco o Johnny falando numa palestra, né? E é sempre muito bom ouvir o Johnny, né? O Johnny é sempre um cara que inspira a gente em certas coisas. Então eu vou fazer uma fala meio que na linha que o Johnny fez, né? Uma fala assim mais informal, né? Eu não tenho assim, uma dimensão de quantas pessoas estão assistindo a gente agora. Eu só sei que eu fui algumas vezes aí em Barra do Bugres, acho que 3 ou 4 vezes eu estive em Barra do Bugres já, no Mato Grosso mais vezes. E, então eu queria agradecer à organização pelo convite, por me considerar. E eu queria já ir, então, de cara para o tema, né, da minha fala, né? Deixa eu abrir a apresentação aqui. Prometo que não vou ficar repetindo coisas, né, que eu já usei em outros lugares. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tá? Tive que fechar tudo, então por isso que eu estou tendo que abrir novamente. Bom, então, aqui embaixo tem a possibilidade de eu compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela. E aí vai aparecer aqui minha apresentação, tá? Tecnologia para aprender, estudar, ensinar, aplicar matemática. Esse foi o tema que eu passei para a organização quando eles me pediram para, olha, qual seria um tema da fala tal, né? E eu pensei nesse tema porque isso tem sido a forma com que eu tenho estudado matemática, tenho estudado problemas, e eu tenho utilizado tecnologia para isso, né? Há poucas pessoas que escrevem sobre resolver problemas com tecnologia, mas resolver no sentido o dispositivo tecnológico ser, de fato, algo assim que ajude ou que traga contribuições cognitivas, né? Não somente seja lá um adereço, algo que é um a mais, né? Que não trouxesse contribuições importantes. Então, eu queria falar no sentido de que a tecnologia pode nos ajudar a pensar de outros modos, mas o coadjuvante continua sendo a tecnologia. E o ator principal continua a ser sempre o ser cognitivo, sempre aquele que age, né? Aquele que cria, aquele que está envolvido na atividade. Ok? Então, eu não quero ficar enaltecendo nenhum tipo de dispositivo, nem hardware e nem software. Eu não tenho essa intenção, né? Embora o William, que está comigo aqui, sejamos assim, pessoas que divulgam, que promovem curso, junto com uma equipe, junto com o Guilherme, com o Haroldo, com todo mundo, com a Carmen, com todas as pessoas que trabalham com a gente, nenhum de nós é assim um paga-pau de algum software específico. O que nós fazemos é falar, olha, nós estamos usando esse software no momento porque ele é útil. A hora que ele deixar de ser útil, nós usaremos outras possibilidades. Bom, então vamos lá para o tema, né? Vamos partir de problemas. Acho que é uma boa ideia partir de problemas. E aí, quando a gente parte de problemas, uma boa pergunta a ser feita o que são problemas? O que caracteriza um problema para alguém, para um certo resolvedor de problemas? Bom, problemas
você constitui por um texto base, um enunciado e algumas alternativas. Bom, esse é o tipo ideal de problemas que as pessoas têm, geralmente, na escola, nos vestibulares, nos Enems, no que for. É um texto base que traz uma certa situação, um enunciado que fala de um comando para o cara fazer algum cálculo ou encontrar uma resposta, e algumas alternativas. Então, isso é o tipo clássico, mas o problema não se restringe somente a isso, né? O problema pode ser uma situação real, né? Igual o Johnny falava ontem, é uma situação que não tem texto, que não tem pergunta, mas é uma situação que necessita da ação humana para ser resolvido. Isso é um problema. Pode ser uma situação imaginada, né? Eu posso pensar numa certa situação assim, pô, eu queria fazer essa coisa que tal pessoa faz. Como que eu faço? Ou queria realizar tal construção, ou queria construir uma certa ideia, uma certa noção. Como que eu faço isso? Então, isso é uma situação imaginada que eu imponho a mim e aí me disponho a resolver. Uma pergunta que você faz a si mesmo, que é um complemento da anterior. Tudo isso são problemas, tá? Então, o problema ele não é apresentado em linhas gerais como acontece lá no livro didático, né? Ele não apresenta, ele não vem redondinho, bonitinho, bem delineado, ele não vem, né, bem escrito, que só basta a mim, assim, eu vou ler e tem uma noção do que está acontecendo e vou resolver. Não. Então, isso que é problema de fato, né? E aí, então, talvez não, né? Uma das coisas que os adolescentes devem aprender na escola e devem sair da escola seriam hábeis em resolver problemas. E para isso, essas pessoas teriam que juntar conhecimentos que eles desenvolvem em distintos disciplinas ou matérias, ou seja lá como você chama, e tentar resolver e encontrar solução e descrever essas soluções, ok? Mas para fazer isso em matemática, é preciso uma coisa que a gente chama de pensamento matemático, né? Mas pensamento matemático pode ser uma coisa muito assim que eu penso saber o que é, mas quando me perguntam parece que é uma coisa que se esvai, né? O que é pensar matematicamente? Pensar matematicamente é um tipo de pensamento que toma como base o que pode ser feito e dito dentro da própria matemática. É pensar com números, formas, grandezas, propriedades, postulados, teoremas, abstrações, generalizações e particularizações. Então, é muito difícil dizer o que é pensar matematicamente, porque a matemática envolve várias práticas ou vários tipos de conhecimentos, né? Teria geometria, teria álgebra, teria aritmética, só para citar alguns, e que dentro dessas linhas da matemática nós desenvolvemos formas diferentes de pensar. Tá, então como englobar dentro de uma certa noção o que é pensar matematicamente? Bom, vamos pensar então que matemática é um texto. Matemática é um texto, por quê? Porque o conhecimento matemático foi registrado em livros, em compêndios, em teses, em dissertações. Então, pensar a partir desse texto, que é aceito como matemática, é pensar matematicamente. Então, vou pegar um exemplo aqui. Quando você, professor, está lá explicando para o aluno como resolver a equação do primeiro grau, e você fala para ele assim, olha, eu vou começar a resolver a equação do primeiro grau com você aqui. Então, imagine uma balança de 2 pratos. Aí você pode até levar uma balança de 2 pratos para a sala de aula, ou imaginar no papel, ou projetar na parede uma imagem, uma balança de 2 pratos. Tudo que você fizer de um prato e no outro, se você fizer a mesma coisa, tirar 100 gramas de um prato e tirar 100 gramas do outro prato, a balança vai continuar em equilíbrio. Se você colocar 100 gramas num prato e 100 gramas no outro, a balança vai continuar em equilíbrio. Então o que você está fazendo? Você está tentando ampliar possibilidades de significados para resolver equações, mas você não está usando o pensamento matemático. Tá? Isso é completamente válido, é completamente necessário, útil para poder, né, contextualizar ou elaborar o pensamento, mas isso não é pensamento matemático. Porque pensar matematicamente é pensar somente a partir do texto, especificamente. Então, repito, pensar matematicamente é um tipo de pensamento que toma como base o que pode ser feito e dito dentro da própria matemática. É pensar com números, formas, grandezas, propriedades, postulados, teoremas, abstrações, tal, generalizações e particularizações. Isso é pensamento matemático, ok?
Tá, então por que eu estou falando sobre isso? Porque isso vai ser útil para a gente resolver alguns problemas juntos aqui hoje. E aí tem uma coisa que está muito em voga e que, inclusive, aquele documento tosco chamado BNCC traz, que é o pensamento computacional. Por que eu falo que o documento BNCC é um documento tosco? É tosco porque ele não é bem elaborado, ele não considerou as nossas pesquisas acadêmicas, ele não considerou o que acontece na escola. O Temer e a sua gangue, eles só fizeram o seguinte: eles juntaram um monte de empresários que acham que são os donos da verdade, tipo o Grupo Gerdau, Natura, outros tantos, Santander, Bradesco. Eles entendem o que é bom para o mundo, juntaram os seus especialistas do mundo neoliberal e construíram aquilo que eles chamam de base curricular comum. E aí, quando fomos consultar, eles fizeram o quê? Eles colocaram lá um questionário lá com alguns campos onde a gente poderia concordar ou não. Por isso que esse documento é tosco. Mas a BNCC, ela entra num debate que é um debate do quê? Do que é o pensamento computacional. A Sociedade Brasileira de Computação tinha pedido, tinha elaborado, tentado conversar, estabelecer o diálogo para poder inserir na formação o pensamento computacional e outras dimensões que eles consideravam interessantes. Aí, então, eu vou atacar essa dimensão pensamento computacional, e aí tem o seguinte texto. Deixe-me começar dizendo o que pensamento computacional não é. Não se trata, por exemplo, de saber navegar na internet, enviar e-mail, publicar um blog ou operar um processador de texto. Pensamento computacional é saber usar o computador ou o dispositivo móvel como um instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano. Em outras palavras, usar computadores e redes de computadores para aumentar nossa produtividade, inventividade e criatividade. Esse texto não é meu, é do Paulo Blickenstein e se encontra nesse endereço que aqui está. Ok? Bom, aí eu queria formular um pouco melhor esse amálgama, essa junção do que seria pensamento matemático e computacional quando nós queremos resolver problemas com essas coisas. O pensamento computacional se ocupa-se do tratamento de entes abstratos em interface com o pensamento matemático na busca da resolução de problemas. Em outras palavras, o pensamento computacional, traduzido em ações, corresponde à obtenção de modelos abstratos a partir de problemas, descrição de sua resolução em uma série de etapas que podem ser executadas por um agente humano ou por um dispositivo digital. Corresponde ainda à execução, à análise e à validação das soluções encontradas. Eu tentei escrever essa noção, mas que para mim soa como mais completa. Por quê? Porque eu penso que é difícil separar coisas que a gente faz usando o pensamento computacional e coisas que a gente faz usando o pensamento matemático. Eu penso que essas duas formas de pensamento se fundem para ajudar a resolver problemas. E eu quero falar da resolução de problemas mais gerais, não somente os problemas escritos nas cartilhas, nos manuais da escola. Eu quero falar de problemas que nos apresentam de vários modos, como eu já apresentei no início da minha fala, ok? Bom, mas aí o que é BNCC? O que a BNCC vai falar sobre isso? A BNCC vai tratar num texto de quase 600 páginas, sobre o pensamento 77 vezes. Pensamento matemático vai ter uma referência a essa expressão na página 268. Pensamento numérico, 3 vezes. Pensamento algébrico, 3 vezes. Pensamento geométrico, 2 vezes. E pensamento computacional aparece 9 vezes no texto da BNCC. Ou seja, e somente na parte de matemática. Então, o que é dedicado a pensamento computacional é igual a tudo que é dedicado ao pensamento matemático. E aí, isso, como eu falei, é feito de forma superficial, sem fundamentação, sem o devido cuidado e sem saber o que de fato é pensamento computacional. E aí, sabe, eu penso que nós, da educação matemática, nós, que somos educadores, precisamos ser mais críticos com esses documentos. Eu vejo os colegas utilizando a BNCC como referência e já falando de fluxogramas dinâmicos, falando de coisas não sei o quê, adaptando teses e dissertações em virtude da BNCC. Gente, qual é o nosso ato político? A gente vai aceitar, então, esse documento do jeito que é e vai começar a utilizá-lo em pesquisa de forma crítica, adotando o que ele fala. Eu quero dizer para vocês o porquê que eu acho que a gente não deve fazer isso.
Pensamento computacional na BNCC é uma coisa que aparece muitas vezes, e eu esqueci de contar essa palavra, fluxogramas. Competências específicas de matemática para o ensino fundamental. Enfrentar situações de problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros de linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna ou em outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Fluxogramas apareceu a primeira vez aqui. Aí aparece lá, fluxograma na álgebra. Fluxograma de novo. Aí vamos para as unidades temáticas mais especificamente. Trabalhar com números. Fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos divisores de um número natural e números primos e compostos. Cara, eu nunca, já estudei mais de 20 anos da minha vida, eu nunca utilizei um fluxograma para determinar a paridade de um número. Diferentes tipos de representações de informações, gráficos e fluxogramas. Fração e seus verificados como parte de inteiros, resultados de divisão, razão e operador. Aqui, representar por meio de fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas. Cara, é como se fosse uma categoria de problemas. Eu tenho que encontrar numa linguagem gráfica uma forma de dizer: esse esquema aqui do pensamento registrado no fluxograma resolve problemas dessa categoria. Que coisa mais estranha. Que coisa mais sem sentido. Está na BNCC. E aí, então, a coisa continua, né? As orientações sobre o fluxograma, se você procurar no documento PDF, você vai ver que é repleto de fluxograma. E aí, então, né? Eu peguei uma das recomendações, que é aqui, ó. Essa recomendação aqui, ó. Geometria. Polígonos regulares. Descrever por escrito e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares. Eu queria que você parasse para pensar agora comigo e me ajudasse aí, você que está na audiência, que está conversando aqui no chat. Eu queria que você me dissesse como seria construir um fluxograma, né? Bom, talvez você pense assim, Sérgio, eu não sei nem o que é fluxograma. Talvez você me diga isso. Eu não sei do que se trata isso, o fluxograma. E aí eu vou te falar o seguinte: olha, você não se sinta inferiorizado ou com falta de conhecimento por não saber, sabe por quê? Porque fluxograma é uma linguagem, é uma forma de representação de algoritmo que caiu em desuso já faz uns 20 anos. Faz uns 20 anos que o pessoal da computação já aposentou a ideia de fluxograma, porque é uma pseudolinguagem, se podemos chamar de pseudolinguagem, de estruturação de um procedimento, né, que não se usa mais. E aí os caras ressuscitam o morto e colocam no documento que se diz oficial. Tá ok. Aí eu falei assim, não, eu tenho, Sérgio, você precisa resolver um problema com o fluxograma. Pois bem, então eu vou resolver. Vou resolver um problema com fluxograma, né? E eu vou colocar aqui, ó, fluxograma para construir um polígono regular. Aí, já que o fluxograma é um esquema de tomada de decisão, eu vou colocar aqui. A quantidade de lados é um número inteiro maior do que 2? Primeira pergunta que o sistema cognitivo ou o sistema computacional deve fazer assim mesmo. A quantidade de lados é um inteiro maior do que 2? A resposta pode ser sim ou não. Se for não construa. Né? Então, ou seja, o sistema tem que ser decidível, né? Ou ele tem que tomar decisão. Se não for, aí eu penso assim, olha, eu pensei em uma quantidade de lados, 2,5. Não é inteiro e nem maior do que 3. Então não construa, certo? Então meu fluxograma já está funcionando, certo? Se o comprimento dos lados é maior do que 0? Sim ou não? Então eu tenho que decidir, né? Porque eu, né, que vou construir um polígono, posso decidir. Vou escolher um lado menos 5. Né? Um polígono de menos 7,2 lados, cuja medida do lado é igual a menos 5. Tá? Então, eu estou sendo irônico mesmo, de propósito, né? O comprimento dos lados é maior do que 0? Se sim, construa. Se não, não construa. Então, né?
A é maior do que assim. Traça um segmento de comprimento lado. Gire um ângulo de 360 graus dividido pela quantidade de lados no sentido anti-horário. Conte um ciclo realizado na construção. A contagem de ciclos é igual à quantidade de lados? Sim ou não? Se sim, pare. Se não, volte para aquele fluxo ali. Isso é um fluxograma, né? Isso é um fluxograma. Agora me fala, pessoa que está me assistindo, para que essa merda é útil para alguém aprender matemática? Para que isso daqui serve quando é para desenvolver cognição e resolver problemas em matemática? Isso aqui não serve para nada. E aí os caras colocam isso aqui num documento oficial destinado a professores de matemática que vão ensinar, e muita gente que não está envolvida numa discussão em matemática, e aí o que acontece isso é difundido como se fosse a última verdade. Agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês novamente, vou descompartilhar minha tela aqui, vou compartilhar outra. Ou não, vou abrir o GeoGebra, eu vou abrir o GeoGebra aqui nessa tela que eu estou aqui do lado, e vou olhar um pouco para o lado aqui, ó. Vai ter a impressão que eu estou olhando para o outro lado. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar essa tela que está na minha frente aqui, fica mais fácil, né? Vou compartilhar essa tela aqui e agora eu quero discutir com você o seguinte: você precisa de fluxograma para construir polígono regular? Não precisa. Você basta clicar aqui no controle deslizante aqui e chamar N. Olha, Sérgio, o quantidade de lados tem que ser no mínimo 3. Sim, no mínimo 3. Quantos lados você quer no máximo? Eu quero um polígono de no máximo 100 lados, que vai crescer de 1 em 1. Veja bem, eu não preciso dizer esses passos por escrito, porque isso é tão automático que já faz parte do meu sistema de decisão. Ok, agora você vem aqui na ferramenta e clica aqui, polígono regular. Clica um ponto aqui, outro ponto aqui, ele pergunta quantos vértices? Você fala N. Mas por que N? Porque N me dá a possibilidade de selecioná-los. Aqui tem 3, aqui tem tal. Aí você fala assim, Sérgio, mas peraí, né? Isso aí é um recurso interno do programa, você está usando um recurso interno, você não está usando conceitos que são importantes de o aluno saber. Tá ok. Então tá bom. Então eu vou atender isso, porque isso é razoável de ser pensado. Tá ok, então eu vou deletar esse polígono e vou construir um outro controle deslizante aqui. Esse controle deslizante vai ser de nome R, e vai ser de 0 até 10. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou construir um ponto A. Lá em cima, veja aqui na entrada, A é igual ao quê? A R0. Tá aqui, ó, R0. Mas por que R0? Porque eu consigo controlar o raio do meu polígono. Beleza. Agora, então, você quer de quantos lados? Eu quero de 14 lados. Então, tem que ter 14 pontos aqui, correto? Estou tentando te dizer o que eu estou pensando. Eu tenho que ter 14 pontos aqui e vou começar, inclusive, com o ponto A. Como que eu faço isso? Você tem um padrão de comportamento. Um padrão que serve para todos os pontos. Então, esse é um pensamento de generalização que é típico da matemática. Legal. Então, como que a gente obtém esse pensamento em programação? Ou como que a gente obtém esse pensamento em matemática? A gente generaliza, né? A gente obtém um processo geral. E o GeoGebra tem um comando chamado sequência. O comando sequência é um comando para generalizar. Então, você vai girar quem? Você vai girar... Já está falando em português, girar quem? Vai girar o ponto A. Não vai ter que percorrer todo o 360 graus? Sim. Mas cada vez, se eu tenho 14 pontos, vai ter que girar 360 graus dividido por 14. Isso, 360 graus dividido por 14. Mas faltou o grau ali, Sérgio. Ok, aqui no cantinho tem, ó, vamos colocar, ó, 360 graus dividido por 14. Mas se você colocar constante, Sérgio, vai dar tudo igual à verdade. Então, você pega lá, I vezes, olha lá, I vezes. Tá ok. Mas quem é o I? I é uma variável que começa em quanto? Em 0 e vai até quanto? Vai até N menos 1. Mas por que até N menos 1? Porque o N não dá a quantidade de lados de vértices. Mas por que foi até N menos 1, Sérgio? Porque começou em 0, para ter N pontos, vai até N menos 1. Você entendeu? Você precisa de fluxograma para pensar nisso? Não. Tecla Enter. Teclou, tá aqui, ó. LI. Ok, agora eu quero um polígono. Tá ok? Então você digita assim, ó. Polígono.
Qual é a lista de pontos? L1. Está lá o polígono que você queria. Centrado na origem, você consegue calcular aqui e deu alguma coisa errada, né? Deu alguma coisa errada. Sim, deu alguma coisa errada. Por que deu alguma coisa errada aqui, será, hein? No meu polígono, né? Eu falei do polígono L1. Deixa eu ver o que tem errado, então, em L1. Vou tirar aqui o A. Então, o que tem errado aqui, ó? Polígono, girar. Vou colocar, inclusive, aqui até o N. Vou ver se dá certo se colocar até o N. Se não vai ter problema. Ué. Vamos voltar lá. E aí a gente faz uma coisa que... você colocou 14 aqui. Não deveria ser 14, deveria ser N, porque o seu N varia. Isso, coloca então lá N e coloca lá de novo para N-1. Ok, aplicar. Ok, agora se você fizer isso aqui, tá certo, deu certo. Se assim, Sérgio, você errou de propósito? Não errei de propósito, eu errei. Mas a possibilidade de interagir com a interface aqui me dá a possibilidade de mudar, de trocar, de rever, de depurar o programa e de depurar a minha cognição. Então é assim que se constrói polígono no GeoGebra. Aí você fala assim, Sérgio, mas e se lá fala assim, você poderia construir um polígono no GeoGebra, mas você poderia construir um polígono em outros lugares. Sim, poderia construir um polígono no Scratch. Você poderia usar o Scratch, estou abrindo o Scratch aqui. Como é que você constrói um polígono no Scratch, Sérgio, sem ter um fluxograma? Você vem aqui, apaga o gato, aí você vem aqui, né? Digita aqui pen, né? Nós falamos inglês, né? Aí encontrou um lápis aqui, aí você vem nas fantasias, ó, diminui aqui, né? Ó, aí, ó, você pega a pontinha do lápis e coloca nesse centro. Mas por quê? Porque essa pontinha que vai riscar o palco, é esse centro do objeto. Mas assim, mas tem que ser um objeto lápis? Não, poderia ser um besouro, poderia ser um gato mesmo, colocaria o centro no rabo do gato, o rabo do gato ia desenhar no palco. Ok, então, mas como você faz o objeto desenhar no palco, Sérgio? É o seguinte, para fazer o objeto desenhar no palco, tem que usar um recurso chamado caneta, e aqui não tem esse recurso. Então você vem aqui e fala, coloca a caneta disponível para mim. Beleza, eu quero então o quê? Vou formular. Formular é uma etapa do problema onde a gente pensa o que vai fazer antes de fazer. É lógico, é normal que nós, seres humanos, pensamos o projeto antes de executá-lo. Tá ok, então eu quero clicar no lápis e aí eu tenho que determinar uma quantidade de lados e o lápis vai desenhar um polígono regular. Peraí, você quer determinar a quantidade de lados e a medida do lado? Quero. Então você precisa de variável. Você precisa de indicar essa medida para o computador. Como é que você faz isso? Variável em computação é diferente de variável em matemática. Variável em matemática é um elemento que pertence ao domínio da função. Não é x. X não é variável. X somente tinha um símbolo para dizer variável. Variável, então, é um elemento que pertence ao domínio de uma função. E o que é variável em computação? Variável em computação é um pedacinho da memória do computador que você atribui um nome a ela e você guarda uma informação para que o sistema utilize e para que o sistema compartilhe com outros sistemas. Por exemplo, quando você vai mandar um e-mail, você escreve o texto, o destinatário, o assunto. Tem uma variável para colocar cada uma dessas coisas. E aí você envia o e-mail, o sistema armazena aquelas informações em variáveis e troca com outro sistema. Isso que é variável. Essa discussão é uma discussão muito interessante para ser feita em matemática, para desenvolver o pensamento matemático em paralelo ao pensamento computacional, para mostrar a distinção das coisas. Mas voltando aqui para o problema, vou pensar, como é que desenha aqui no Scratch um polígono regular? Você pode pensar o seguinte, ó, um evento. O que é evento, Sérgio? Evento é algo que você faz no computador e ele vai dar uma resposta. É um input. Ok, então quando eu clicar na bandeirinha, deve acontecer alguma coisa. Sim, eu quero que quando você clicar na bandeirinha, eu quero que o lápis vá para uma certa posição. E aí tem aonde isso? Colega, está em português, não é? Então vai lá para quem? Vai lá para x igual a menos 20 e para y igual a menos 100. Mas por que você escolheu isso? Porque eu quero que ele fique numa posição aqui, ó. E ele desenha aqui. Então tá. Menos 20 e menos 100. Eu quero que ele apague
apague tudo o que ele fez antes. Mas você fala assim, Sérgio, ele não fez nada, mas ele vai fazer. Então eu quero que ele apague tudo. E eu quero que ele faça o quê? Que ele levante a caneta. Ok? Agora, quando eu clicar no lápis, quando este ator for clicado, eu quero que ele repita. Ah, você fala assim, Sérgio, você falou das variáveis e não criou as variáveis. Você não criou as variáveis. Tá ok. Mas nosso pensamento é caótico, né? Eu gosto de trocar ideia com o William sempre, porque nós somos caóticos, né? A gente não tem ordem, a gente não tem algoritmo para pensar, certo? Você não tem um fluxo perfeito de pensamento. Você tem um fluxo caótico na sua cabeça. Então, você falou de construir e não construiu. Tudo bem. Quando eu precisar delas, eu construo. É agora que eu vou precisar. Variáveis. Então, eu vou criar uma variável que vai chamar o quê? Vai chamar medida do lado. Ok? Medida do lado. Ok. Mas você precisa de outra variável? Eu preciso. Vou criar uma outra variável. Que vai ser o quê? Quantidade de lado. Ok, criei então. Mas eu queria que tivesse, tipo, igual um GeoGebra, um controlezinho lá para eu modificar. Tá ok. Você sabe onde faz isso? Não. Então, sabe qual a primeira coisa que você deveria experimentar? Dá 2 cliques. Dá 2 cliques de novo. Vai lá, virou um controle deslizante. Né? Medida do lado que vai de 0 até 100. Quantidade de lado, dá 2 cliques. Dá 2 cliques de novo. Aí você arrasta para cá. Mas peraí, Sérgio, não tem polígono com 0 lado. Você está depurando, certo? Você sabe o seguinte, se eu construir um programinha que tem 0 como medida, vai dar erro. Tá ok, então você clica com o botão direito e vai aparecer mudar alcance do controle deslizante. Está aqui na tela. Você sabe usar dispositivo, não sabe? Ó, o mínimo é 3 e o máximo é quanto? Pode ser 100, não tem problema. Tá ok, então agora o seu controle deslizante, quantidade de lados, só pode ser 3 ou 100. Você já controlou a entrada. Não tem nenhum fluxograma aqui em tela e não tem nenhum fluxograma mental. Por quê? Porque eu volto a falar, o seu pensamento, assim como o meu, não é ordenadinho como um fluxograma. Tá ok, o que deve acontecer agora? Quando eu clicar no lápis, tem que acontecer o quê? Ele tem que usar a caneta para riscar. E depois de usar a caneta, ele tem que repetir. Por que repetir, Sérgio? Porque um polígono regular possui tantos lados de mesma medida. Então, vai ter que repetir quantas vezes? Vai ter que repetir a quantidade de lados. Olha que legal. Vai repetir a quantidade de lados. E vai fazer o quê? Bom, ele vai riscar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai apontar numa certa direção, ou ele vai girar, ou tal, que vamos pensar o seguinte, ele vai mover quantos passos? Olha lá, tem um mover. Mas como que mover e riscar? Se ele for usar a caneta e ele mover, ele vai riscar. Mova quantos passos? Mova a medida de lado. E depois você gira no sentido o quê? No sentido anti-horário. Quantos graus? Bom, pensa bem. Se for um triângulo, tem que girar 360 dividido por 3. Tem que girar o ângulo externo. Se for um quadrado, 360 dividido por 4. Se for um pentágono, 360 graus dividido por quanto? Por 5. Então, vamos generalizar? Se é um polígono de N lados, você tem que pegar um operador aqui e vai ter que girar o quê? Você vai ter que girar qual variável? Vai ter que girar a quantidade de 360 graus pela quantidade de lados. Aí eu falo assim, aí você pode me perguntar assim, Sérgio, será que vai dar certo isso? Eu falo para você, não sei. Não sei, mas eu quero tentar. Eu tenho pistas de que dá certo. Clico aqui em iniciar, clico no lápis. Deu. Mas deu muito grande, deu um polígono de tantos lados. Tá ok. Vou colocar na bandeira aqui e vou diminuir a quantidade de lados. Vou colocar aqui um polígono que a gente conhece mais facilmente. Um quadrado. Clico no quadrado, desenhou. Mas é pequeno, Sérgio. Clica de novo. Ah, mas eu queria que apagasse. Tá ok. Então volta para o código. Volta para o código. Quando você clicar no lápis, você quer que apague? Ah, eu quero. Então você vem aqui no meus blocos e cria um bloco aqui, chama-se limpar. Mas por que você vai criar limpar? Você já vai entender por que eu vou criar limpar.
Eu criei um bloco aqui, ó, um fluxo separado. O que esse fluxo separado faz? Você pega e coloca esse código aqui que é executado quando inicia o programa. E você coloca quando iniciar o programa, você executa limpar. Mas quando você clicar no lápis, você executa limpar também. O que isso faz, Sérgio? Isso faz que eu tenha um código só que vai ser usado em 2 lugares diferentes. Isso é programação reutilizável, tá ok? Vamos verificar então? A gente clica aqui, ó, desenha lá, desenha o quadrado. Agora eu vou diminuir o quadrado. Olha lá. Ah, não, vamos mudar aqui para pentágono, vamos mudar para hexágono. Clica no lápis. Olha lá. Aumenta a quantidade de lados e tal. Está aí, senhores. Está aí. Você construiu o quê? Aqui, ó, um programinha, ó, no meio de uma palestra aqui, falando com as pessoas de vários lugares do Brasil aí, ó, nós construímos, pensamos juntos, e eu estou aqui de uma forma esquizofrênica, falando comigo mesmo e com o meu computador. Estou agindo, pensando, dando input, recebendo coisas, errando, tentando, pensando. E eu não preciso de fluxograma para ordenar o meu pensamento, porque o meu pensamento continuará sendo caótico, desorganizado, e essa é a característica do pensamento humano, né? Ele funciona assim. Ele não precisa ter ordem, ele não precisa ter essa asepsia. Ele precisa se organizar de alguns modos para poder pensar corretamente, mas não precisa ter um fluxograma que diga para mim como que eu devo pensar, ok? Então, esses são 2 exemplos, tá? Então, quando eu falo de problemas, resolver problemas com o computador, eu estou falando dessas coisas, ok? Eu vou até interromper o compartilhamento aqui. Eu estou falando dessas coisas. Por que eu estou falando dessas coisas? Eu estou falando dessas coisas para que a gente não pensar que as pessoas aprendem segundo um modelinho de fluxograma que a BNCC resolveu colocar no seu texto. Ela falou, olha, se você seguir essa receitinha aqui, a pessoa vai seguir também essa receitinha aqui e vai ter a mesma experiência que você tem com aquilo. Quem diz? Quem diz? Porque se fosse assim, quando a gente falasse para os nossos alunos da relação que a gente tem com a matemática que a gente tem, eles se apropriariam daquela relação e estariam resolvidos todos os problemas, mas não é assim. Até porque a relação que eu tenho com algo não é a relação que o outro quer desenvolver com aquele algo. Ele pode querer outra. E aí ele pode querer traçar o próprio caminho dele. E aí talvez, quando você compartilha as suas legitimidades com ele, talvez ele fale assim, não, eu queria considerar uma outra forma. Eu queria pensar de um outro jeito. Eu não queria pensar com fluxograma. Eu queria pensar com as ideias próprias do que eu posso pensar com o Scratch, do que eu posso pensar com o GeoGebra. Ah, não, eu queria pensar mesmo com régua e com passo e com transferidor, o que eu não fiz aqui, né? Você poderia. E nesses 3 casos, o fluxograma não vai ajudar em nada você pensar. Não vai te ajudar em nada você a aprender matemática ou aprender isso que eu estou chamando de pensamento matemático e de pensamento computacional. Ok? Eu não queria ficar falando das minhas experiências aqui, não. Eu queria fazer uma coisa que o William fez numa palestra que eu assisti dele ontem, que foi genial. Eu queria dialogar com vocês. Eu queria abrir, William, para que a gente possa conversar, né? E a partir do que os colegas colocarem aqui na demanda, eu queria responder as perguntas. Eu tinha preparado mais coisas, mas eu não quero ficar falando das minhas boas e genuínas experiências. Eu quero ouvir as pessoas e conversar com elas. Bom, Sérgio, meu microfone funciona bem agora? Sim. Esse 3º dia, o fone... Só que tá cortando, gente. Por que o William tá cortando para mim? Melhora? Oi? Talvez seja um problema comigo, né? Tá ok. Eu queria então aproveitar. O William, faça o seguinte, William, já que a gente não consegue se ouvir, não vamos causar prejuízo por conta disso, não, tá? Vamos pensar assim. Eu queria compartilhar com vocês uma forma específica de como eu resolvo o problema. Como é que eles chegam até mim e como que eu começo a trabalhar esses problemas. Ontem um aluno meu daqui da graduação falou assim, professor, eu quero preparar uma aula sobre um problema tal da OBMAP e eu queria resolvê-lo, né? E aí ele me apresentou o problema, eu achei muito legal, um problema da OBMAP de 2013,
E aí eu passei a resolver o problema, né? Com ele. E eu falei, cara, que bacana esse problema, né? Aí você pode falar assim, Sérgio, mas lá quando a gente vai fazer o BMAP, ou os alunos vão fazer o BMAP, eles não têm o GeoGebra para eles resolverem o GeoGebra. Muito ok, bem. Não tem o GeoGebra para poder utilizar. Mas se o cara se acostuma a resolver utilizando esses dispositivos e a pensar com eles, eles desenvolvem um outro tipo de pensamento que não precisa estar utilizando o GeoGebra para pensar daquele modo. Esse aqui é o meu argumento principal, certo? E aí, então, eu quero dizer para você o seguinte, ó, o meu aluno apresentou um problema, esse problema que eu apresentei aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Eu vou compartilhar aqui. E aí tem o seguinte enunciado, veja se aparece aí para vocês. A figura mostra um triângulo de papel ABC, retângulo, em C, e cujos catetos medem 10 centímetros. Para cada número x, tal que x está entre 0 e 10, marcam-se nos catetos os pontos que distam x centímetros do ponto C e dobra-se o triângulo ao longo da reta determinada por esses pontos. Indicamos por f de x a área em centímetros quadrados da região onde ocorre a sobreposição de papel. Por exemplo, na figura, a área da região cinzenta em centímetros quadrados é F7. Calcule F2, F5, F7. Escreva as expressões para o intervalo de 0 a 5 e de 5 a 10. E faça o gráfico de F em função de X. Cara, ele me passou essa questão, eu falei, cara, que legal essa questão, né? Porque o elaborador, ele causa um efeito muito legal, né, no leitor, em quem tenta resolver a questão. Ele causa um efeito de o cara imaginar isso acontecendo em movimento, né? E aí, imaginar isso é útil para a resolução. Então, eu queria que a gente pudesse fomentar as nossas imaginações, né? Então, para a gente fomentar as nossas imaginações, eu vou pensar o seguinte, eu vou colocar o GeoGebra aqui em tela, e aí, quando for necessário ler a tela, eu vou diminuir a tela aqui, né? Tá bom? Então, eu quero construir isso daqui. Então, como que eu construo isso daqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou construir um controle deslizante aqui, vou chamá-lo de R. E vou falar, olha, ele tem mínimo 0 e máximo 20, e aqui vai crescer de 1 em 1. Por quê? Porque eu não quero apenas fazer um caso em que o polígono tenha 10. Eu quero que ele tenha qualquer, né? Como assim, Sérgio? Eu não entendi. Olha aqui, ó. Então você vai entender. Aqui não fala que esses catetos aqui, ó, medem 10? Então eu não quero fazer 10, eu quero fazer de 10, de 12, de 11, eu quero investigar o problema. Então ok, então beleza, então por isso que eu coloquei o controle deslizante. Agora eu vou construir um ponto A igual a 0, 0, certo? Construir o ponto A ali. Agora eu tenho que construir um ponto que esteja aqui, que tenha 10 de distância, mas que tenha 45 graus. Por quê? Porque se você olhar aqui no teu problema, aqui não tem 90 graus? Se aqui tem 90 graus, então quer dizer que aqui tem 10 e aqui tem 10, então esse triângulo é isósceles, então aqui só pode ter 45. Então quem é o ponto C? O ponto C é transladar o ponto A 10, depois girar 45. É isso que é feito. Bom, então vamos fazer isso no GeoGebra. Sim, então olha como que o GeoGebra dá suporte ao que a gente está pensando. Eu vou falar o seguinte, ó, o ponto C, ele é transladar que objeto? O objeto A por qual vetor? Por qual vetor? O vetor raio 0. Certo? Como assim raio 0? Um vetor que tem o x igual a 10 e o y igual a 0. Olha aqui o ponto. Está aqui. Beleza, mas o ponto ficou sobre o eixo x. Você tem que fazer agora, você tem que girar. Você vai girar esse construto antes de entrá-lo. Vai girar quanto, Sérgio? 45 graus. 45 graus no sentido anti-horário, que é o padrão do GeoGebra. Olha o ponto C lá, ó. Teclo Enter, está o ponto C lá. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui na reflexão para uma reta e vou construir, ó, reflexão em relação a esse X. E vou chamá-lo de B. Vai lá, B. Mas por que você fez isso? Veja, tente acompanhar meu pensamento. Eu vou construir daqui até aqui, certo? Uma reta, e vou construir aqui reflexão de A por aqui. É uma construção geométrica. E vou chamar isso aqui de quê? De ponto B.
Certo? E aqui embaixo, não era ponto B? Vou chamar isso aqui de ponto D. Renomear de ponto D. Ok? Olha lá, renomeei de ponto D. Beleza, e agora? Agora eu clico aqui na ferramenta polígono, ó, e construo o meu polígono aqui. Perfeito. Agora o que você faz? Oculta os eixos, tá lá, ó. Agora, beleza, vou fazer o seguinte, vou colocar, ó, um ponto aqui, né? Sim. E esse ponto aqui, ele ficou preso, ó, a esse segmento aqui, né? Beleza. Agora você faz o quê? Clica aqui e em reta perpendicular por esse cara aqui. Perpendicular por esse cara a esse lado. Perfeito. Você clica na ferramenta intersecção de dois objetos. Olha aqui, ó. Ó, tá aqui. Né? Clica aqui em polígono, ó. Tá aqui, ó. Então você tem dois polígonos. O polígono T1, que é o primeiro, que tem essa área aqui, 50, e o polígono T2, que é o segundo, que tem essa área aqui. Beleza. Faça o seguinte agora. Faça o seguinte. Você vai ocultar as retas, tá? E vai fazer o quê? Olha, você tem a situação lá da questão, não tem? Ó, a situação da questão está aqui. Bom, calcular a área aqui é fácil. Por que é fácil? Ó, porque é a área desse polígono aqui, ó. Mas qual seria a área quando está aqui? Vai ser a área desse triângulo ou desse triângulo aqui, menos essa área aqui. Certo? Mas quem é essa área aqui, Sérgio? Vamos pensar. Agora nós vamos pensar matematicamente um pouco, né? Bom, se você lembrar, você teria os eixos aqui, não teria? Aqui, esse cateto aqui mede o Y de E. É o Y de E. Mas por que Y de E? Porque daqui até aqui é o Y negativo, é o módulo dele. Então, como que eu calculo a área desse triângulo aqui? Y de E vezes Y de E dividido por 2 vezes 2. Então, veja bem, ó, eu vou calcular aqui um T3. T3 é igual. Eu vou colocar aqui um C. Meu cachorro tá latindo, tá? Desculpa, mas tá? Daqui a pouco ele para. T3 é igual. Se o Y de E for menor do que 0, você vai fazer o quê? Y de E ao quê? Ao quadrado. Aí você vai fazer o quê? Dividido por 2, porque seria base vezes altura dividido por 2. Mas como são dois triângulos, vai ter que multiplicar por 2. Então não precisa. Então basta colocar Y de E. Se o Y de E não for negativo, você coloca 0. Por que 0, Sérgio? Porque, veja bem, olha. Quando o E está aqui em cima, o T3 vai ser 0. Porque não precisa tirar nada. Quando o E está aqui embaixo, eu vou tirar isso daqui dessa área. Bom, peraí então. Então, quer dizer o seguinte, você quer calcular, então, a área dessa figura em função dessas áreas? Sim. Então, você vai exibir uma outra janela de visualização, que está aqui, né? Que está aqui, e você agora vai obter aquela expressão nessa área aqui. Como você faz? Bom, primeira coisa, você vai obter um ponto O. Quem é o ponto O, Sérgio? O ponto O, então, o ponto O vai ser o quê? Vai ser a distância de F até C, porque é o que diz o enunciado, não é isso? O ponto X é a distância daqui até aqui, ó. Ok, então beleza. Então você faz o seguinte, ó. Aqui você diz o seguinte, ó. O é igual a, então, o quê? Distância de quem? Distância de quem? Do ponto C até o ponto F. E quem vai ser a área? Vai ser a área desse triângulo aqui, que é T2 menos T3. Esse vai ser o ponto O. Mas, de Enter, o ponto O caiu em algum lugar aqui. Perfeito, aqui o ponto O. Ó, eu vou ampliar aqui. Vou diminuir aqui esse triângulo. Vou tirar aqui os eixos e vou fechar aqui um pouco. Olha que legal. Agora eu vou fazer o quê? Vou abrir um pouquinho aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma ferramenta chamada lugar geométrico do GeoGebra. Lugar geométrico. Qual o ponto? Do ponto O. Preso a qual outro ponto? Ao ponto E. Olha lá o lugar geométrico. Tá lá. Tá aqui, ó. Então, veja bem, à medida que eu manipulo o ponto E, eu tenho a área da figura. Olha lá que legal. Aí você fala assim, Sérgio, e essa área é o quê? Essa área é calculada por duas parábolas. Uma de concavidade voltada para cima até 5, e uma de concavidade voltada para baixo de 5 até 10. Isso que é a resolução daquele problema da UBMAP.
Essa é a resolução, certo? Aí, então, a álgebra disso, depois para resolver o item B, basta você pegar o teu objeto e ir manipulando ele e fazendo registros no seu caderno ou usando a própria janela CAS do GeoGebra que está aqui, ó, que você consegue descobrir, então, qual que é a solução algébrica. Veja que legal, né? Então, veja bem, isso nos ajuda a pensar os problemas de forma mais interessante. É muito além do que aquela coisa tosca de fluxograma. Isso ajuda a gente a pensar os problemas e a imaginar a solução, levando outras questões como relevantes, que é o pensamento matemático e que é o pensamento computacional, e que pode nos ajudar a criar uma forma de pensar problemas que vai extrapolar essa forma puramente algébrica, puramente aritmética, mas que vai considerar outros tantos elementos, ok? Então, agora sim eu paro para poder responder as perguntas de vocês, para poder dialogar com vocês, porque eu acho que talvez essa é a coisa mais interessante nesse evento, né? Poder dialogar. Sérgio, você me escuta? Sérgio? William, eu continuo não te ouvindo, mas olha, vamos lá. Você pode exibir as perguntas aqui que a gente se entende bem. E aí você mostra aqui a pergunta para eu responder o tempo que eu tenho e eu faço isso, tá bom? Deve ser um problema aqui comigo, né? Tá chovendo muito aqui em Apucarana e talvez seja isso. Bom, vou pedir para o pessoal comentar aí, só para a gente ter certeza. O meu áudio não chega? Oi? Nada. Alô? Escuta, Sérgio. As pessoas estão dizendo que estão ouvindo nós dois, mas eu não consigo ouvir o William, que pena. Ei, a meu lado. Show, seu trabalho. Bom, obrigado, Andressa. Pessoal, vamos fazer perguntas, então. Vamos abusar do nosso grande companheiro, um grande exemplo de sinceridade e, como muitos disseram, com muita propriedade. Tá? Definitivamente. Fale, William. Estou tentando falar, mas pelo visto você não está ouvindo. Vamos. Vou pegar as perguntas do pessoal aqui. Bom, gente, eu também estou descabelado que o fone pegou fogo. É aquela coisa, né? 3 dias de muito trabalho, todo mundo aí que está trabalhando no online deve passar por coisas até piores. Vou pedir para que façam perguntas, vamos provocar o Sérgio. Eu vou procurar alguma coisa, mas por enquanto só elogios, então vou marcar alguma coisa. Bom, fala para o pessoal por pergunta, que nós devemos ter um tempo para poder responder perguntas aí, né? Senão a gente se pergunta um ao outro, William. Tá. Podiam falar em Libras, isso aí escapa ao meu domínio. O William tá me ligando aqui, deixa eu, né? Vai lá, William, vamos usar a tecnologia dos dois modos. A tecnologia tem que ajudar ou ajudar, né, meu irmão? Cara, talvez seja aí o controle dentro da sala que mudou o áudio para você, mas, ó, o pessoal está elogiando muito, né? Eu gostaria que você visse aí, e acho que é importante que falemos disso, desse grande potencial para trabalhar com alunos a partir do aplicativo. Tá, William, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o fonezinho no meu ouvido aqui, aí a gente interage mais fácil. Você está falando a respeito da pergunta da Gabriela, é isso? Isso, estou comentando. Eu estou comentando que a Gabriela apontou aí o grande potencial para trabalhar com os alunos. Você pode falar disso? Vamos lembrar daquela situação em que nós dois defendemos a dificuldade de usar os laboratórios na escola? Vamos falar de como tem potencial no celular. Bom, então, olha,
Falando de aplicativo, primeiramente do Scratch. O Scratch, para mim, é um aplicativo muito interessante para a gente poder, nós mesmos, como professores que não temos uma boa relação com programação, aprender programação. Eu penso que é muito legal você partir disso. Inclusive, você falou ontem na sua fala lá pela Unesp, de que para quem quer ter uma experiência interessante com programação, começar pelo Scratch é ótimo, ok? É ótimo, tá bom? Agora, quanto ao GeoGebra, ele é um programa multiplataforma, é uma suíte, na verdade não é bem um programa, e você pode utilizá-lo tanto no navegador sem instalar, basta digitar geogebra.org/classic, né? geogebra.org/classic, que já aparece a aplicação em tela com todos os recursos para você usar no navegador, ou você pode instalar ou usar também diretamente no celular, que vai dar conta. O que você precisa fazer? Você precisa começar a fazer perguntas a você mesmo. O que você quer fazer? Eu quero resolver tal problema. Aí, se você não consegue resolver tal problema, o que você faz? Você procura ajuda. Quais ajudas? Existe uma comunidade de pessoas usando a aplicação. E nós, eu, o William, a nossa equipe, temos um site chamado ogeogebra.com.br. Nesse site, ogeogebra.com.br, né, nós temos lá vídeos e textos disponibilizados abertamente para toda a comunidade. Eu vou até aqui compartilhar de novo a minha tela, né? E aí a pessoa pode acessar esse lugar, né? E pode vir aqui em textos. Tem aqui todos os textos que a gente escreveu na forma de um livro sobre como trabalhar com polígonos, isometrias, objetos e suas propriedades. Então, é um texto, tem um livro de 80 páginas que a gente fatiou e colocou aqui publicamente. E aqui tem vídeos. Tem mais de 50 vídeos aqui. Eu queria trabalhar com polígonos, mas eu não sei. Tem aqui, ó. Um vídeo de 12 minutos, onde você aprende a trabalhar com polígonos. Eu quero trabalhar com 3D no smartphone. Tem aqui, ó. Tem um vídeo aqui de 8 minutos, onde o Guilherme mostra como fazer isso. Fora isso, fora esse lugar bem organizadinho aqui, nós temos o nosso canal no YouTube, que é um canal que tem quase 200 vídeos, onde a pessoa pode selecionar do básico ao mais sofisticado de como utilizar. Então, esse negócio de que é muito difícil do nosso curso, é muito difícil porque ele é muito concorrido. Mas você pode usar outras formas. Você pode aprender usando o nosso material aberto que está disponível no site. Tá bom? Então, essa é uma forma interessante de você considerar. Aprenda. Você pode aprender... Você precisa de uma disciplina de estudo para você mesmo e colocando problemas a você mesmo. Ok? Eu acho uma forma interessante. Sérgio, vamos a algumas perguntas aqui. Talvez a gente, né? A professora... Só um segundo. Linei faz uma pergunta, na nossa opinião, muito importante. Podemos trabalhar com os pequenos também? Ela está falando do ensino fundamental 1. Penso que sim, né? Assim, na verdade, não tem receitas prontas, viu, Linei? Não tem receitas prontas. O que tem é o seguinte, você pegar o que você quer trabalhar e tentar pensar em coisas que você pode levar pré-construídas para a sala de aula. E aí, o que seria o trabalhar, né, William? O que seria trabalhar? Seria trabalhar com eles no computador, eles com o smartphone, você apresentando em tela. O quê? São várias experiências diferentes. A gente pode começar o quê? O professor constrói coisas no seu computador para ilustrar elementos estáticos do livro didático, leva para a sala de aula, projeta na parede e começa a manipular. Talvez seja um bom começo fazer isso. Eu tenho pouca experiência, mas eu queria trabalhar, como que eu faço? Faça isso. Até você se sentir seguro e assim, não, agora eu vou começar a mandar construções para os alunos, para eles usarem no smartphone. Aí você vai para uma segunda etapa. Não, eu quero utilizar construções que eu planejei e vou levar para o laboratório, vou pedir ajuda para o técnico para colocar nos computadores, e depois os alunos vão abrir e vão manipular com a minha orientação. Uma quarta etapa poderia ser o quê? Poderia ser, eu vou levar os alunos para o laboratório, eles vão abrir o GeoGebra lá e nós vamos construir junto. Esse seria um quarto estágio. Então, a gente pode começar
né? Devagar. Por quê? Porque a gente vai na escola defrontar com uma série de dificuldades. Infraestrutura. A gente não tem laboratórios. Os alunos todos não têm smartphone. Mas a minha escola tem um data show e eu posso levar meu notebook e compartilhar a tela. Então faça isso. Dê essa experiência para eles usando este modo de você compartilhar. E aí depois a gente vai lutando nos nossos movimentos, né, da nossa categoria, por melhores condições, e nós vamos conseguindo equipamentos e outras possibilidades para poder fazer a coisa da forma como a gente quer. Deixa eu só apontar. A Linei chamou a atenção aqui, é com este aplicativo, eu acho que você tem que responder que no celular nós temos outras interfaces e que talvez fosse boa ir direto naquela playlist do canal que está trabalhando só com celulares. Exatamente, é isso que você falou. Então não preciso nem responder. Basta ir lá na playlist no canal do YouTube e lá tem uma playlist específica para trabalhar com o GeoGebra no smartphone. É o mesmo? É, mas tem umas adaptações específicas para ele funcionar no celular. Tá bom? Tiago Perosa pergunta, por que ainda não tem muito interesse no estudo do GeoGebra nas escolas de ensino médio? Já que é um aplicativo de fácil entendimento e uso. Porque, por várias coisas, assim, se fosse para Tiago, se fosse para a gente eleger culpados, eu falaria os políticos, né? Eu falaria os prefeitos, os governadores, esse presidente que está aí, são culpados de não investir em infraestrutura para que essas escolas não tenham condições de ter infraestrutura para essas coisas acontecerem nas escolas. Esses são os grandes culpados. Agora, talvez um outro elemento importante é que o professor, para poder fazer esse uso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa usar dos equipamentos dele, e às vezes ele não tem. Então, é uma das coisas que o professor se esbarra. Uma outra coisa é que o professor às vezes se sente desencorajado. Por quê? Porque ele tem tanta coisa, a sua carga de trabalho é tão grande que ele se sente desencorajado em aprender. E ele pensa que é difícil. E a gente vê o quanto é fácil, né? Então, ele poderia... então, a gente precisa formar os professores que não foram formados para utilizar. E nós temos feito esse trabalho no curso de GeoGebra. Nós já formamos mais de 5.000 pessoas para a utilização do programa. E eu imagino que essas pessoas que nós formamos estão fazendo um bom uso desse conhecimento que construíram no nosso curso. Então, falta uma série de coisas. O menos culpado em toda essa coisa aí, se é que tem culpa, é o professor. Eu vou fazer isso, falar isso porque a gente precisa ter uma resposta política aqui também, de que o professor não é culpado. Ele, na verdade, ele é um grande guerreiro, ele faz mais do que ele pode e deve fazer. Mas seria muito legal se ele pudesse, né, fazer um pouco mais, né, se sujeitar um pouco mais e falar assim, cara, eu vou aprender isso. Diante de todo o quadro, de todo o descaso comigo como profissional, diante de toda a mazela que a minha profissão me causa, e diante de todo o prejuízo, mesmo assim, eu vou aprender. E se você estiver disposto a aprender, vocês podem entrar em contato com a gente nos nossos canais de comunicação, né? Meu e-mail é sergio.dantas@unespar.edu.br, sergio.dantas@unespar.edu.br, que a gente vai dar boas indicações de como aprender a lidar com isso. Fora os canais públicos, né? No YouTube e no site. Essa é a nossa forma de contribuir com isso, tá bom? Sérgio, há pouco tempo atrás, a Noêmia perguntou se ficará gravado. Eu vou responder. Noêmia, todas essas palestras transmitidas ao vivo nas salas do Facebook, ao final da transmissão já aparecem a gravação. Mas nós planejamos também fazer cópias desses vídeos e levar para um YouTube, constituindo playlists mais organizadas por temáticas. Tá? Vamos falar de uma outra coisa também, Sérgio? A Renata, e você mostrou ali, o pessoal ficou bastante interessado, falando, Scratch é também com o Sérgio. Vamos divulgar lá o curso, que é outro espaço de democratização que o companheiro arrumou. Eu vou fazer o seguinte aqui, William, eu vou inclusive mostrar o curso aqui, né? Eu vou fazer isso hoje, tá? Geralmente eu não faço isso, mas eu vou fazer porque ontem eu falava lá na sua fala, roubei seu espaço lá, né? E eu quero compartilhar aqui, tá? Vou de novo compartilhar a tela, tá? Não esquece de falar do formato também, companheiro, tá. Do autoestudo, da comunidade.
Então, eu compartilhei a tela já. Você pode... Aí, o William autorizou o compartilhamento da tela aí. Esse curso aqui foi um curso que uma colega aqui do mestrado da Unespar, chamada Maria Ivete, uma parceira que lecionou comigo a disciplina, né? E ela falou assim, Sérgio, vamos construir um curso para disponibilizar na universidade aberta aqui, que é um consórcio com outras universidades. Inclusive, esse curso está hospedado no site da universidade, que não é a minha, que é a Unicentro, mas que é uma das 7 universidades aqui do Paraná. E eles me pediram esse curso. E eu trabalhei 4 semanas igual um louco e gravei aqui 50 vídeos de como programar no Scratch. Esse curso é um curso de autoestudos, então você não vai me ver constantemente no curso lá, não, tá? Quantos participantes tem atualmente este curso? Hoje ele está com 956 participantes. É lógico que alguns desses participantes já fizeram o curso, já pegaram o certificado e já estão fazendo outras coisas. E aqui eu ensino as pessoas a programarem o quê? Eu ensino a programarem jogos. O que eu entendo como jogo? Jogo do Atari. A construção do Pong, que é um jogo da década de 70, o primeiro jogo para videogame, e eu faço isso aqui em 5 vídeos. Depois eu tenho aqui o Pac-Man, que é uma réplica do Pac-Man, né? Uma réplica não, uma coisa empobrecida do Pac-Man, só para explorar os recursos de como programar. Depois eu mostro como construir um jogo das cores, que é um jogo que o Diego Lieban mostrou lá no GeoGebra.org. Eu falei, cara, que legal. Eu falei, Diego, eu vou desenvolver esse jogo no Scratch. E aí, construí aqui. O jogo do 15, o jogo Invasores, que é da Atari, e depois aqui sai a declaração para você emitir seu certificado. Como é que você faz isso? Basta você acessar a página aqui do Licom, que eu vou compartilhar com o William aqui, para o William colar aí no chat para vocês. Aqui tem uns 30 cursos. O meu curso é o primeiro, Construção de Jogos com Scratch. Eu vou mandar para o William o WhatsApp aqui, que é mais fácil, e o William compartilha aí no chat, porque eu coloco no chat e não funciona. Tá? Aí você vai lá, faz o seu cadastro e começa a cursar. E começa a conversar com as outras pessoas e trocar ideia, né? Inclusive, tem pessoas aqui, nessa audiência aqui, que já fizeram o curso, ok? É uma possibilidade interessante. Mas você diz, Sérgio, eu não quero construir jogos. Mas não estou falando que você vai aprender a construir jogos, você vai aprender a programar no Scratch. E aí, o que você vai fazer com isso é da sua escolha. Você pode construir objetos para a sala de aula, o que mais você quiser, tá bom? Então, é para isso que serve esse curso. Bom, temos boas e ótimas perguntas, alguns comentários, mas vamos trabalhar com uma pergunta do nosso amigo Alan José. Bom dia, professor, e a todos. Como utilizar de forma fidedigna a BNCC para compor os currículos dos professores de matemática? Isto pautando o pensamento computacional. Você acha possível? Então, o Alan me orientando de mestrado, né? Olha, cara, às vezes eu pensei que a única solução para a BNCC seria queimá-la, né? Eu continuo pensando que seria queimá-la, né? Que aquilo é um documento tão ruim, né? Mas aí o Alan está falando o seguinte, que a BNCC ela se propõe a entrar num debate que é o que é pensamento computacional. Se você procurar os trechos que a BNCC fala sobre pensamento computacional, existe até alguns apontamentos interessantes no documento, mas eu acho melhor você procurar textos, né, e ler Armando Valente, e ler o Brikenstein, e ler a mulher lá, esqueci o nome dela, a primeira que publicou sobre pensamento computacional em 2006, eu esqueci o nome dela. É só procurar lá o primeiro texto de pensamento computacional, ler o que ela escreveu e tentar compor junto com o que a Sociedade Brasileira de Computação, SBC, vai no site da SBC e procura lá as notas técnicas sobre pensamento computacional da SBC, que você vai ter boas referências para discutir pensamento computacional. E aí, Alan, a gente vai ter que ser propositivo. Nós vamos ter que falar assim para a BNCC, BNCC, a única forma que eu tenho aqui é criticar o que vocês propõem com fluxogramas e colocar uma outra ideia do que é pensamento computacional aqui. E essa outra ideia funciona dessa forma. Né? Eu escrevi junto com o Bigode, com o Léo Acchio e o
esqueci o nome do Ivanil, do Rio de Janeiro, um texto pela Moderna, que vai sair em breve pela Moderna, que nós estamos tratando de várias coisas, inclusive tem um capítulo que a gente esmigalha essa ideia do que é pensamento computacional, como ele deve ser usado, inclusive damos exemplos de uso de matemática ou GeoGebra e pensamento computacional para construir quadros do Saciloto, por exemplo, tá ok? Vai sair logo esse material, vocês terão acesso a esse material. Tá? Então, e temos que começar a produzir coisas nessa direção. A única coisa, então, Alan, é ser propositiva em relação à BNCC, pegar as migalhas que ela propõe lá e falar assim, ó, seria diferente, seria assim, a partir das leituras que eu tenho, que é o que você está fazendo na sua dissertação de mestrado. A Leila pergunta, onde é melhor programar? No GeoGebra ou no Scratch? Eu vou falar uma coisa aqui que o William, o Guilherme, o Haroldo, que estão trabalhando comigo no curso de GeoGebra, vão se arrepiar. Eu penso que GeoGebra ela tem uma pseudoprogramação, né? Uma pseudoprogramação porque a gente não dispõe de todos os recursos para poder programar de fato. Fala assim, mas Sérgio, mas os comandos estão cada dia sendo melhores, aperfeiçoados e as coisas estão aumentando o poder de fogo. Por exemplo, o William, nós estamos oferecendo um curso avançado agora para os nossos professores do curso de GeoGebra, fechado. Vou até comentar aqui para as pessoas que têm vontade de fazer, William. E aí, nós estamos ensinando a programar no GeoGebra com recursos internos do GeoGebra. Só que lá no GeoGebra é possível também usar do JavaScript. Os elaboradores do programa, os construtores, recomendam que não, que o GeoGebra já dá conta. Eu acho que dá conta. Mas, para mim, ainda falta muitos recursos para a gente programar de fato. Eu gosto mais, no sentido de programar, Leila, usar o Scratch. Porque o Scratch traz um sentido da ideia mais completa do que é programar. Né? E você consegue executar. E aqueles comandos que não existem, você cria. Você cria os procedimentos. Né? Então, eu acho que ele é mais completo. E aí, eu estou procurando um livro aqui, está aqui, ó, na minha Bíblia. Deixa eu exibir o livro. Eu recomendo esse livro para quem também quer aprender a programar no Scratch. Aprenda a programar com o Scratch. Ele custa um pouquinho caro, de repente você encontra aí ele em PDF, mas é muito legal. Porque aqui vai debulhar o que é isso, programar com o Scratch. Eu li quase ele inteiro já, aprendi muita coisa com ele, né? E assim, aí você fala assim, como é que você, Sérgio, como é que o William, como é que vocês aprendem essas coisas? Propondo a nós mesmos bons problemas, né? Boas curiosidades, né? Ou deixando afetar pelos problemas dos outros, né? Quando nos colocam problemas, a gente fala assim, legal, isso aí eu vou tentar resolver. Né? É assim que a gente aprende, né? Ninguém aqui fez curso de GeoGebra nem curso de Scratch, aprendeu assim. Vamos anotar aqui o nosso amigo palestrante da tarde e já convidar vocês, pessoal. À tarde teremos mais palestras interessantes, mas com certeza o professor Rodolfo Bertuan vai provocá-lo tanto quanto o Sérgio está aqui prestigiando e dizendo que é sempre muito bom ouvi-lo, Sérgio. Eu estarei lá. O Rodolfo é um irmão praticamente, né? O Rodolfo, ele é o diretor anterior da SBEM Paraná, né? E agora ele deixou essa grande responsabilidade comigo aqui, né? Eu fazia parte da diretoria com ele e aí, né, assumi a diretoria e aprendi muito com ele ao longo desses anos, né? E além de ser uma pessoa com conhecimento fabuloso sobre o estudo e o que, né, aqui é da modelagem na educação matemática, é um ser humano sem igual também, né? Então, valeu pela sua presença aí, Rodolfo. Amigos só trazem surpresas assim, né? Principalmente se for para trabalhar. Obrigado, Rodolfo. Bom, eu acho que cabe fazer um registro do comentário da professora e ver o que você fala, já que também atua na formação de professores há muito tempo. Renata Barros. Outro detalhe importante, os professores dos colégios particulares não possuem incentivo quanto a cursos, como o Estado oferece em parceria com universidades. Ô, Renato, mas olha, sinceramente, eu vou tentar problematizar a tua pergunta, tá? Ou a tua afirmação, tá? Porque eu acho que o incentivo que os estados oferecem para os professores estudarem é um incentivo, assim, mais do proforme, né? É um incentivo, assim, da ascensão profissional, que é importante. Eu acho que o professor, mesmo do estado, aqueles que acabam se aprofundando, vão porque eles
consideram incompleto no sentido de que precisam de uma formação para poder atender as demandas dos estudantes. Eu atuei durante 10 anos da minha vida como professor simultaneamente de escolas particulares de Londrina e de escolas públicas. E o que me motivou sempre a aprender coisas novas foi que eu tinha um projeto de vida para mim mesmo que eu queria ter certos conhecimentos que eu achava que era importante tê-los, né? Mas é lógico que tem pessoas, né, e muitos de nós funcionam muito bem quando tem incentivos também de, olha, você vai crescer na carreira, você vai tal. Isso é importante, né? Então, eu penso que a categoria precisa ser mais concisa, lutar mais por direitos. Nós estamos vivendo um momento cruel aqui no Paraná, em que um tal secretário de Educação, o que ele está fazendo? Ele está submetendo os professores, que são chamados colaboradores, que na verdade são trabalhadores temporários, a fazerem quase que um concurso público agora, tentando legitimar o sucateamento da profissão deles. A minha esposa, que está aqui agora, né, dividindo a tarefa dele entre atividade doméstica e comigo, né, que está cozinhando hoje, você deve estar até ouvindo o barulho das panelas aí, ela é uma professora temporária. E ela está sendo sucateada. Agora ela vai ter que prestar prova, uma série de recursos burocráticos para querer exercer a profissão. Enquanto isso, concurso público, nada. Então, o que os governantes têm feito cada vez mais é destruir a nossa profissão. Então, a gente precisa ser mais conciso na luta. E os professores das escolas particulares também têm que se unir nessa categoria única para poder lutar por, né? Porque também é massacrante aquele negócio de executar uma apostila do positivo, do poliedro, do ângulo. A gente só faz aquilo, a gente não consegue desviar, a gente não tem incentivo nenhum nesses termos para poder fazer um bom trabalho, né? Então, a gente precisa pensar, estabelecer um grande fórum de debate via esses eventos, via boas conversas, para a gente lutar por essa categoria, seja qual for o empregador, ou particular, ou público, nós temos que pensar juntos como lutar por isso, né? Temos que vencer essa barreira, porque, segundo Bauman, né, que eu tenho lido um tanto, parece que fragmentou tudo e que a gente não consegue se unir como categoria. A gente precisa restabelecer isso, tá bom? Nós precisamos restabelecer urgentemente isso. Bom, eu acho que a Karina Fonseca, parece que a gente conhece, a companheira aí, nossa amiga. Karina, um abraço. Ela está perguntando quanto tempo, né, o curso ficará disponível. Eu acredito que você tenha falado, mas é bom reforçar para as pessoas verem a proposta do curso do Scratch. O curso do Scratch é de fluxo contínuo, né? Até a Unicentro tirar do ar, né? Enquanto eles não tirarem do ar, ele está funcionando. Então, a proposta que eles fizeram a nós, professores dos cursos de lá, é que teria por tempo indeterminado. Então, eu penso que vai rolar durante um bom tempo aí. Tá? Eu não sei se a Daniela cursou o GeoGebra ou se ela cursou o Scratch, né? Mas tanto faz. O importante é que use, né? O importante é que empregue, construa coisas, se emancipe, né? Olha, tem uma coisa, né? O curso de GeoGebra ou de Scratch não é somente para o professor dar aula. É para o professor, quando ele for convidado para produzir materiais, né? Fazer tipo freelance, caso ele queira, ele tem possibilidade de fazer isso. Nós precisamos também olhar outros espaços de produção e começar a ver, olha, para acessar esse espaço de produção, junto a editoras, junto a sistemas de ensino, né? Eu preciso ter esse conhecimento. Então, quem sabe você pense, né, com mais um argumento interessante, por que você deve aprender essas coisas. Não é somente para utilizar em sala de aula, é para que você tenha elementos para poder construir os seus materiais, ou, né, poder até, sei lá, vendê-los. Criar cursos, vender cursos seus na Udemy ou outros lugares. Nós precisamos considerar essas possibilidades também. Já que estão sucateando tanto a nossa profissão, quem sabe a gente possa considerar também essas possibilidades. E para construir essas coisas, você precisa desenvolver certas competências e habilidades. Então, invista em você mesmo, né? A gente não sabe qual vai ser a característica nos próximos anos, após esse sujeito aí da presidência destruir o Ministério do Trabalho e fragmentar as nossas organizações sociais, o que vem por aí, a gente não sabe. Então, a gente precisa se preparar, adquirir competências para enfrentar esse mundo cada vez mais selvagem que estão criando. Bom, eu vou sintetizar
né, a intenção declarada de várias pessoas na fala do meu amigo também, que é o Rosinei Carvalho. Parabéns, professor Sérgio. Faremos um empenho muito grande para tornar nossas aulas mais interativas usando essas ferramentas. Vale a pena, Rosinei. Vale a pena. Acho que o Rosinei eu conheci em Barra do Bugre, não conheci? Acho que sim, né? Minha falta de memória é espantosa. Como é que é a nossa piada? A gente tem uns 200 GB de memória ruim, né? Nem RAM, nem ROM. É ruim. Vamos lá, pessoal. Ó, vamos aqui fazer o registro, então, do pessoal. Foi show o seu trabalho, Sérgio. Eu sei que você também é muito ocupado, assim como todos, inclusive nossos participantes. E, pelo visto, as perguntas não acabariam. Vamos aproveitar os espaços. Está aí o contato, está aí os 2 ambientes de curso. Podem apostar que há uma comunidade muito grande, além da generosidade do Sérgio, que é constante. Tem muita gente boa de lá, tá? Foi muito bom mesmo. Valeu. Acho que você precisa ouvir aí a Mariene falando parabéns, falando aquele ato aqui, expressando em uma palavra. Eu acho que é isso, gente. Ó, tá aqui o companheiro também, ó. Parabéns. Legal. Eu falei algumas coisas aí em termos mais fortes, porque eu queria usar esse espaço aqui da Unemate para poder falar as coisas com as palavras que eu gostaria de falar. E eu acho que hoje eu me senti à vontade para fazer isso, sabe? Porque a gente fica com muito melindre quando vai falar dessa BNCC, dessa porcaria que colocaram para a gente aí, né? Que não nos permitiram ajudar a construir. E a gente tem tanta gente competente no Brasil que poderia propor coisa tão melhor. Mas aí propuseram para a gente isso, a gente tem que destruir esse documento. E nós, Educação Matemática, que somos um movimento político, a gente precisa falar, cara, está na hora da gente ser crítico com essas coisas e falar assim, não dá para usar isso. Nós temos que propor outras coisas, tá bom? Então foi por isso que eu usei alguns termos mais pesados aqui, porque não haveria outras palavras que dissessem tão bem o que essas coisas são. Tá bom? Valeu, obrigado pelo convite e sigamos. Bom, pessoal, a gente agradece, pede para que vocês descansem, porque temos mais uma tarde aí de palestras e uma grande noite de encerramento com uma conferência que nós esperamos muito ouvir da professora Kátia. Tá bom? Eu digo a vocês, mais uma vez, muito obrigado e despeço-me. Até mais.